de Carvalho, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. Com a palavra, Luciana, e obrigada por estar aqui conosco. Bom, bom dia a todos e todas. É difícil ficar por último e, ao mesmo tempo, é maravilhoso acompanhar todas as falas, mas, ao mesmo tempo, vai causando um rebuliço aqui dentro. E eu estou com um caderninho aqui do lado e eu já mudei 400 vezes aquilo que eu ia falar. Mas, então, vou fazer um esforço para que eu aproveite a fala dos que me antecederam e consiga acrescentar um pouco aqui ao nosso debate. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, anelados, um pouco abaixo do ombro, tenho os olhos castanhos, estou com uma blusa bem colorida e um batom vermelho, como as minhas colegas Maísa e Viviane. Eu estou aqui atrás de mim, é possível ver um quadro com 5 girassóis, é a minha flor preferida, e foi um presente muito especial de uma amiga, que é a mulher com síndrome de Down, a Pamela Andrade, que além de pintora, ela também é atriz, ela é modelo plus size, então esse quadro fica aqui me iluminando. E um armário vermelho com um cartaz da Semana Inclusiva aqui de Santa Catarina, que é um evento que fazemos aqui de coordenação compartilhada com o Ministério Público do Trabalho e que nos possibilitou aprofundarmos esse diálogo social. Começamos com 20 parceiros em 2015 e hoje já somos mais de 50 parceiros no Estado e é uma parceria que muito me orgulha. E falando dessa parceria, agradecer imensamente a doutora Eliane, agradecer muito o convite, foi feito pelo doutor Piero, que é meu colega aqui de Santa Catarina, que coordena junto comigo essa Semana Inclusiva, mas que agora o doutor Piero assume essa coordenação nacional e, coincidentemente, ele disse que veio porque não queria me deixar sozinha na coordenação nacional, porque eu também assumi aqui pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Agradecer muito também a doutora Adriane Reis, que é uma gentileza em pessoa. Nós, enquanto auditoria, queríamos participar muito mais do Reconecta, que é um evento realmente grandioso, mas, infelizmente, com essas mudanças dentro da nossa coordenação, foi impossível nós conseguirmos fazer uma participação nacional mais coordenada. Esperamos aí para o próximo ano, mas ficamos muito contentes com os convites que foram feitos a mim e a alguns outros colegas auditores fiscais do trabalho. Eu acho que a doutora Maísa fez um começo de fala, falando um pouco da experiência pessoal dela, e depois até aqui conosco falou, olha, ela se desculpou dizendo que tinha uma fala mais técnica, mas eu acho que é esse tipo de fala que a gente precisa fazer, Maísa. E você aqui entre nós, como pessoa com deficiência, mais importante ainda essa fala sua. Nada sobre nós sem nós é algo que a gente tem que ter na veia mesmo, né? E o meu lugar de fala, então, sou auditora desde 2007, sempre sonhei ser auditora fiscal do trabalho para trabalhar na área de saúde e segurança. Então, assumi em Joinville, fiscalizando muitas empresas, até do ramo metalúrgico aí, do Clemente, e recebi o convite em 2013 para entrar nesse projeto de inclusão. Crua de tudo, eu não sabia nada, então muitas ideias pré-concebidas que hoje eu vejo até em colegas auditores, vejo em pessoas do Judiciário, do Ministério Público e da sociedade, como disse a Maísa, a gente tem que fazer esse esforço mesmo de convencimento, e eu costumo dizer aqui que é só com muita união, amor e luz que a gente muda as coisas.
E por isso a minha alegria ainda maior por estar numa mesa que fala justamente de diálogo social, né? Então, iniciei no projeto e logo me apaixonei por ele. E é importante dizer que eu sempre atuei na área de saúde e segurança. Então, quando veio para mim essa ideia, mas a pessoa com deficiência é muito difícil garantir acessibilidade para ela, é muito difícil o posto de trabalho ser moldado a ela. Não é muito difícil, já é assim para todos os trabalhadores, não é o trabalhador que se molda ao posto de trabalho, é o posto de trabalho que se molda a ele. Então, não há diferença nesse ponto de vista em relação à pessoa com deficiência ou sem deficiência. No final de 2014, eu recebi o convite para vir ser chefe na área de saúde e segurança aqui em Florianópolis, e assumi esse desafio já completamente apaixonada pela inclusão e conversei aqui internamente em Santa Catarina e o projeto de inclusão veio para a aba de saúde e segurança. E é importante lembrar que a lei de cotas ela é feita para as pessoas com deficiência e para os reabilitados do INSS. Num país que ocupa o pódio em acidentes do trabalho, somos o 4º país no mundo em acidentes de trabalho. E hoje não há nenhuma dúvida em relação à grande quantidade de pessoas com deficiência qualificadas, aguardando uma oportunidade, as possibilidades de qualquer empresa, em qualquer atividade, fazer a inclusão, não é? Se o homem já foi à Lua tantos anos atrás, como que a gente não pode adaptar um posto a uma pessoa? Então, hoje não resta dúvida. E na minha época de escola, eu estudei em escola pública, nós éramos divididos por classe de acordo com a nota. Né, a nossa meritocracia acadêmica, entre aspas. E era muito triste, porque quem começava na turma A, terminava na turma A, quem começava na turma F, terminava na turma F, e infelizmente na turma F estavam os alunos, geralmente os alunos negros. Naquela época não tinham crianças com deficiência na escola, mas se tivesse, estariam nessa turma F, tenho certeza, e as crianças em maior vulnerabilidade socioeconômica. Isso é um absurdo. E hoje eu vejo a minha filha, tem 10 anos, sempre estudou com crianças com deficiência, o quão é mais bonito e é natural para ela essa inclusão. E hoje eu sou uma mulher de 44 anos, até coloquei aqui para a Jandira, que eu tenho uma amiga que é a Daiane Mantonelli, uma mulher de baixa visão, representa a CUT no CONAD, e eu digo que é a minha alma gêmea. Quantas Daianes essa sociedade excludente me fez conhecer só depois dos 40 anos? Isso é uma tristeza muito grande, né? Essa diversidade, esse estar junto. Hoje tenho amigos com todas as deficiências, desde amiga surda até amiga com deficiência visual e etc. E isso é uma felicidade. Eu não consigo mais entender, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista mesmo das relações humanas, como a gente não vê que essa é a nossa maior riqueza. Com relação a luta das pessoas com deficiência, a lei de cotas vem em 91, mas essa luta vem de tanto tempo, né? Logo depois da Segunda Guerra, com mais ênfase, mas no Brasil, ainda antes da Segunda Guerra, nós tínhamos aqui uma brasileira, que eu gosto de falar dela, que é Nise da Silveira. Quem não conhece, tem que conhecer, uma médica psiquiatra alagoana, formou numa turma com 158 homens e ela, pequenininha, e que lá na década de 40, no princípio dela, ou até antes disso, já desinstitucionalizava as pessoas e já acreditava no potencial das pessoas. Então, todo direito ele não vem sem muita luta, e toda construção hoje, quando é feita em conjunto, com união, ela é mais tranquila.
ela é mais fácil, ela é menos doída. Nós temos, é algo que eu tento trazer até mesmo para dentro da auditoria fiscal do trabalho, é que o universo de fiscalização para a auditoria, nessa área, ele é finito. É o único projeto finito nosso. Porque, infelizmente, acidentes de trabalho não vão parar de acontecer. Nunca pararemos de fiscalizar a questão da jornada de trabalho, o fundo de garantia, combate ao trabalho infantil, combate ao trabalho escravo, aprendizagem, mas na área de pessoas com deficiência é o único projeto de universo delimitado. Dificilmente nós teremos mais do que o número de 36 mil empresas no Brasil com mais de 100 trabalhadores. Principalmente porque temos a terceirização, que é uma realidade, temos a prestação de serviços, que é uma realidade. Então, a possibilidade é até que esse nosso universo de ação seja diminuído. E aí a minha alegria de ter essa parceria tão maravilhosa com o Ministério Público do Trabalho aqui em Santa Catarina e também com os parceiros do INSS, Previdência Social, todos os parceiros que nós temos, o movimento sindical, mas ressalto do Ministério Público do Trabalho, porque, como muito bem disse o Clemente, ainda temos juízes que têm essa ideia pré-concebida que não há pessoas com deficiência ou não há qualificadas. Só de pessoas com deficiência, com curso superior, nós poderíamos preencher três vezes a lei de cotas. Eu tenho colegas, amigos com deficiência, com doutorado e não conseguem uma vaga. Então, e a importância do Tribunal de Contas e do Ministério Público que a Maísa representa, porque nós servidores, e aqui está a Viviane, a gente sofre de não poder fazer mais. E como bem disse a doutora Maísa, nós recebemos um bom salário, nós somos orgulhosos de sermos servidores e, às vezes, não conseguimos, porque não conseguimos romper as barreiras dentro de nossas instituições. Então, esse papel dos ministérios públicos também é indispensável. Para vocês terem uma ideia, a Auditoria Fiscal do Trabalho, na década de 90, quando a gente teve a nossa lei de cotas, nós éramos 3.280 auditores fiscais do trabalho no Brasil, na década de 90. Temos 3.644 cargos criados por lei para auditores. E hoje, gente, só temos 2.060 auditores. Destes, 330 já recebem o abono de permanência, outros tantos já poderão se aposentar até o final desse ano. Então, nosso número, nós temos hoje na ativa, aproximadamente para todas as funções que desempenhamos, 1.457 auditores. E no projeto Inclusão, é um dado que eu fiquei devendo ainda ao Clemente, mas nós não temos mais de 100 colegas no Brasil todo para fazer esse trabalho, que é doído, porque nós também participamos, junto com o MPT e junto com a AGU, prestando subsídios para as ações fiscais, para os processos de anulação de auto de infração da auditoria. E há pouco eu respondi a um processo que a Coordenação Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional, que objetivava autorizar a dispensa de impugnação judicial nos processos em que a cobrança de multa trabalhista pelo preenchimento da cota. Isso é um absurdo, é um direito indisponível. Se a gente perde uma ação em juízo, muitas vezes a gente vê a empresa está incluindo, se ela ganha uma ação, ela demite. E há empresas que cumprem, que estão além, como diz o Clemente, que às vezes não é notícia, mas um dia será essa obrigatoriedade da responsabilidade social, da função social da propriedade, que apesar de não ter saído aí na Lei da Liberdade Econômica, ainda está na nossa Constituição Federal e deve ser seguido.
Então, o doutor Piero, numa ação que participei com ele, num processo que apresentamos subsídios, ele fez a entrevista com os profissionais da reabilitação profissional do INSS, 911 pessoas esperando concluir a reabilitação profissional, prontas, aguardando uma oportunidade em Blumenau. 911 trabalhadores, e quando o trabalhador se acidenta no trabalho e é um trabalhador vocacionado, não tem nada mais triste do que ver esse trabalhador não poder voltar para a atividade que sempre fez, sempre executou. Então, eu agradeço muito, doutora Eliane, o convite, a oportunidade, dizer que eu e a Auditoria Fiscal do Trabalho, nós acreditamos no poder que temos enquanto profissionais, enquanto parceiros, enquanto brasileiros e brasileiras, a possibilidade de fazer essa inclusão e fazer essa inclusão de uma forma tranquila, né? A gente só tem hoje só 1,10% dos trabalhadores são trabalhadores com deficiência. E eles são mais de 20% da população, então é algo que não faz sentido. Esse número em 2010 era de 0,69%. Então, pessoal, assim, o meu apelo para quem estiver assistindo a gente, para o judiciário brasileiro, para as instituições, também como muito bem disse a doutora Maísa, isso é para nós quando ficarmos idosos, isso é para toda a população, né? Na educação inclusiva, aquilo que torna a forma de explicar mais lúdica ou mais concreta, é bom para todas as crianças com ou sem deficiência. Então, pessoal, eu tinha aqui mais um pouco para falar sobre a história do Ministério do Trabalho, mas o Clemente falou muito melhor do que eu poderia falar, até aprendi com ele aqui algumas coisas, mas eu sonho que um dia, quando tivemos a lei de cotas, éramos Ministério do Trabalho e Previdência Social, depois houve a separação e virou Ministério do Trabalho e Emprego, depois eu perdi o emprego, depois eu perdi o trabalho, e eu guardo esse sonho ainda de voltar a ser aí Ministério do Trabalho e com mais auditores para que a gente possa prestar um serviço melhor à sociedade. E dentro do tema diálogo social, eu acho que a doutora Jandira fez uma explanação maravilhosa também, anotei coisas do que ela disse, mas é isso, a OIT disse que o documento principal deles para esse tempo de pandemia, o trabalho na pandemia, é realmente a primeira coisa que todo governo tem que fazer, comida na mesa. É um absurdo um país rico como o nosso, e a gente ter gente que não tem comida na mesa, isso não faz sentido. Então, comida na mesa, diálogo social, de estímulo da confiança e da conversa, e diálogo é diferente de monólogo, e quando você impõe algo, vira monólogo. Então, diálogo social, ouvir os sindicatos é extremamente importante, e defesa intransigente de direitos fundamentais. E aí nós temos o direito ao trabalho e o direito à inclusão. E terminando, a gente teve na Declaração dos Direitos Humanos de 1948 vários direitos, e para a Convenção da ONU de Direitos das Pessoas com Deficiência, que veio aí 60 anos depois, um só direito que foi acrescido, gente, uma palavra que faz toda a diferença, que é acessibilidade. E como que a gente em 2020 não consegue garantir a acessibilidade? Fazermos aí as adaptações razoáveis, utilizarmos as tecnologias assistivas, tudo é possível, tudo é possível. Então, é um apelo também às empresas, saibam que contarão conosco sempre nesse diálogo, se quiserem fazer, e fazer bem feito. Porque não há mais desculpa para não fazer. E não fazendo, nós estaremos fazendo as nossas
as nossas autuações, encaminhando nossos relatórios ao Ministério Público do Trabalho. Tá bom? Muito obrigada, grata demais de estar aqui. Luciana, muito obrigada pela sua fala. Os auditores fiscais são imprescindíveis, são importantes, e eu quero parabenizar por tudo que vocês fizeram, fazem e farão. E uma coisa que você disse no começo, super importante, Luciana, do seu rebuliço interno. Ele é imprescindível, a gente tem que atendê-lo, porque essa inquietação interna é que vai nos dar energia para continuarmos, e nós precisamos estar juntos para continuar. Você pode contar conosco como auditora fiscal, como subsecretaria de inspeção do trabalho. Parabéns! Eu vou passar a palavra à Maísa, que pediu 1 minuto. Eu te dou esse 1 minuto, Maísa. Obrigada pela gentileza. Eu só queria agradecer, Luciana, a sua fala, dizer que para nós é imprescindível ter os servidores ao nosso lado. Mas eu quero fazer só uma observação também quanto à sua fala em relação ao processo de se permitir conhecer as pessoas com deficiência. Eu sou uma mulher com a perna amputada, nasci com deficiência e fui criada num lar em que a minha família sempre me tratou com igualdade absoluta. Se eu peço para minha mãe me buscar um chinelo, ela traz o par, porque ela não se lembra qual é o pé que eu não tenho. Então, a gente tem que ter essa oportunidade de estar nos espaços e conquistar os espaços também pela nossa competência. Nós a temos, né? Hoje eu sou chefe institucional de 3 outros homens e cheguei lá por competência. Então, é necessário que essas oportunidades existam para que a sociedade também ganhe com a presença da pessoa com deficiência, porque nós somos diversidade e nós temos a capacidade de humanizar como ninguém. Então, se abram e vamos batalhar para que a gente esteja em todos os espaços com capacidade técnica e de igual para igual. Então, muito obrigada a todos vocês. Falam na condição de pessoa com deficiência. Para chegar nesses espaços, muitas vezes hoje, com todas as barreiras que nós enfrentamos, a pessoa com deficiência ela tem que ser extraordinária. É muito difícil chegar lá, né? Então, é necessário que todos tenham a igualdade, sendo extraordinários ou não, porque todos nós somos especiais de alguma maneira, né? Então, obrigada pela sua fala, agradeço a gentileza e vamos continuar todos juntos nessa luta. Um abraço. Maísa, muito obrigada. Realmente, somos um coletivo, somos todos iguais e, ao mesmo tempo, todos diferentes. Temos direito a ter direitos. Direitos estão aí para todos nós. Colegas, muito obrigada. Para mim foi uma felicidade estar aqui com vocês e ouvi-los e ouvi-las. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Maria Paula. Muito obrigada, agradeço a todos os participantes. Tenham uma boa tarde. Obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada. Estou à disposição, viu, colegas? De igual Parabéns sorte, pela mesa. Obrigada. Parabéns, Luciano. Um beijo. Valeu, pessoal. Valeu mesmo, hein? Tchau, muito obrigada. Olha, e o Leandro do Diese já mandou os dados atualizados de outubro lá da pandemia, viu? Depois eu passo para o grupo, tá?